irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Aqui quem fala é Reginaldo, sou casado com a Ellen, nós temos 4 filhos. Participamos do grupo de oração dos discípulos do Senhor Jesus, que se reúne todas as terças-feiras na Catedral, a partir das 20 horas. É uma alegria estar aqui com vocês. Também faz parte do Ministério de Formação aqui da Diocese de Anápolis. E nós vamos falar um pouco sobre o processo formativo da Renovação Carismática Católica. E começamos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para começarmos o processo formativo da Renovação Carismática Católica, precisamos acolher algumas informações, também dada pelo Conselho Nacional da Renovação Carismática. E dentro do plano estratégico da Renovação Carismática Católica, eu queria começar dizendo isso, que é muito importante para nós, servos, saber quais são os valores e a missão da Renovação Carismática. O plano estratégico nos oferece isso. E muitas vezes eu vejo que a gente não conhece quais são os valores do movimento da renovação. Então, quais são esses princípios e valores? Primeiro, princípio de unidade. A renovação carismática ela é unida num só coração, uma só alma e uma só ideia de conhecer, de viver e de acolher essa ideia. Então, princípio de unidade. O segundo valor da renovação é a própria identidade. Qual que é a nossa identidade? É o batismo no Espírito Santo, é a prática dos carismas, é a vivência em comunidade, é o grupo de oração, é a comunidade paroquial, A gente tem que... Isso faz parte também dos nossos princípios e valores. E por fim, a missão do nosso movimento. Qual que é a missão do nosso movimento? É continuar o plano missionário de Jesus Cristo. É dar continuidade ao plano missionário de Jesus Cristo, porque Ele nos deu, Ele nos enviou um Evangelho a dar continuidade da sua missão. E qual que era essa missão? É percorrer os lugares, proclamar a boa nova, o Evangelho, pregar a palavra, ensinar e curar as pessoas. E onde está isso, essa missão nossa? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Então, esses são os princípios e valores da nossa missão do nosso movimento da Renovação Carismática. É fundamental você e nós sabermos disso. Onde está o princípio do movimento a qual servimos. Então são esses: unidade, identidade e missão. Amém? Então, queria começar também com a frase de São João Paulo II, agora saudoso, São João Paulo II, Papa, agora São João Paulo II. Ele disse na exortação apostólica Christi Fidelis Laic, no número 63, a formação não é um privilégio de uns poucos, mas sim um direito e um dever para todos. Olha que bonito que o Papa está dizendo, que a formação não é só para mim, não é só para você, a formação é um direito e um dever de todos, é para todos. Inclusive aquelas pessoas que estão iniciando no grupo de oração, aquelas pessoas que já têm muito tempo de caminhada, que têm pouco tempo de caminhada, aquelas pessoas que não faz parte da renovação, de outra pastoral, de outro movimento, Aquelas pessoas que dizem católicos, a formação é para todos nós. Então não é um privilégio de uns, não é só para a liderança da igreja, a formação é para todos nós. Então é importante a gente acolher essa palavra no nosso coração, guardar em nosso coração e levar para os irmãos essa palavra, nessa frase do Papa São João Paulo II. A palavra de Deus também lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 16, vai nos dizer sim, o Senhor vai nos dizer: não negligenciais o carisma que está em ti, empenhai-se em olhar por ti pela instrução dos outros, perseverar nessas coisas,
Se isto fizeres, salvará a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja como Deus está falando comigo e com você, para nós não negligenciar o carisma que nós recebemos um dia. A palavra de Deus também vai nos dizer que os dons de Deus são irrevogáveis em nossa vida. Então nós temos que cumprir essa vontade de Deus, né, com amor, né, levar aos irmãos aquilo que eu tenho de dom, aquilo que Deus me deu. Cada um de nós temos os dons diferentes e levar isso para as pessoas. Cada um de nós tem muito o que ensinar, porque nós temos dons diferentes, um vai completando o outro. Então você que é do Ministério de Música, Ministério de Pregação, Ministério de Formação, Ministério das Crianças, Ministério de Jovens, cada um tem um pouco para ensinar. A pessoa tem o seu dom, né, que Deus colocou no seu coração. E é isso, o processo formativo é isso, é nos aprofundar, nos orientar nesse caminho de Deus, cada vez mais seguir esse caminho de Deus. Esse é o processo, essa é a vontade de Deus para nós. Então, dentro desse ensino, o tema é processo formativo da Renovação Carismática Católica. Nós vamos ver aí o que é esse processo formativo, quais são as fases desse processo formativo. Nós temos aí duas fases, fase querigmática e fase catequética. Dentro da fase querigmática, que é a primeira fase, e tem que seguir essa sequência, a primeira fase é o módulo inicial. Nós vamos ver sobre 3 formações fundamentais nesse processo inicial da renovação, e depois a fase catequética entra o módulo básico, que são 11 formações, 11 apostilas, e essas 11 apostilas, ela veio sendo aplicada aí desde 2010 pela Renovação Carismática, esse módulo básico, onde a renovação, o Conselho Nacional de Formação da Renovação, ele padronizou as formações, algo que vinha já acontecendo dentro do próprio movimento desde o ano de 1992, através da Ofensiva Nacional, e ela veio trabalhando essas formações. Depois surgiu, depois da Ofensiva Nacional, acho que em 1999, surgiu também a formação Paulo Apóstolo, onde tem esse módulo básico, pega as 8 apostilas da Paulo Apóstolo e pega mais as 3 apostilas de formação humana. Quem é Deus, quem sou eu e quem é o próximo. Então esse é o módulo básico, né? Está dando uma resumida aqui já na introdução. E depois, por fim, também a fase catequética. Dentro dessa fase catequética temos a formação específica, né? E a gente também vai dar olhar rapidamente sobre o grupo de perseverança, que também faz parte do processo formativo da Renovação Carismática Católica. Então, na fase querigmática, a fase inicial, ela começa aí com a primeira apostila, a experiência de oração. A experiência de oração, ela é um retiro, é orientado que esse retiro seja de final de semana e preferencialmente fechado. Um encontro sexta, sábado e domingo, onde nós vamos aprofundar uma evangelização querigmática impactante e que conduz à decisão e adesão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, um encontro que muda a vida da pessoa, é um encontro impactante na vida de quem faz. Então, não está aquela pessoa do seu grupo de oração que está entrando agora, está começando, uma carinha nova que apareceu lá, convida ela para fazer essa experiência de oração. Talvez não está tendo no seu grupo, mas está tendo a nível diocesano ou em outra região. Leva ela para experimentar esse encontro de final de semana. É ali que ela vai ter um impacto com o amor de Deus, uma experiência profunda com esse amor de Deus. Então é o primeiro encontro, né? Aquele encontro que marca nossas vidas. Então é essa experiência de oração, né? O segundo encontro é o seminário de vida no Espírito Santo. E a orientação é para que nós aplicamos ele durante 9 semanas. Então a pessoa fez esse primeiro de experiência de oração. Aí você já convida ela para fazer o seminário de vida 9 semanas, vida no Espírito. Em 9 semanas. Por que 9 semanas? Porque em 9 semanas ela vai poder fazer as partilhas, ela vai poder fazer a vivência diária, ela vai ter momentos fortes aí de oração, né? Então ela vai poder receber, ser pastoreada e ser acompanhada no seu processo de aprendizagem. Ela vai poder aprender a palavra, manusear a palavra de Deus, ela vai poder crescer. Então é fundamental que seja em 9 semanas, né? E só um detalhe, porque é bom ressaltar, que nós da Renovação Carismática às vezes confundimos o seminário de vida no Espírito Santo 9 semanas com o encontro
de final de semana. Então, o seminário não é um encontro para ser dado em final de semana, né? Ele tem que ser dado em 9 semanas. E é importante também ressaltar que não pode ser dado dentro do grupo de oração, porque o grupo de oração ele é um grupo aberto, pode ir pessoas, né, entrar pessoas novas, todas as reuniões pode vir pessoas novas. E ele precisa ser um dia à par, né? Ou você pode aplicar ele num outro dia, né? E dar esses temas e vai acompanhando, fazendo o pastoreio, mas com a turma fechada. Essa é a orientação, ok? E não confundimos mais, né, de dar o seminário de vida do Espírito Santo em um final de semana só, porque são temas muito importantes e que a gente precisa ver paulatinamente, igual a renovação carismática no Nacional, o Conselho Nacional nos orienta. A próxima formação da fase querigmática é aprofundamento de dons. Nesse módulo inicial a gente encerra então com o aprofundamento de dons, que antigamente nós chamávamos de seminário de vida no seminário 2, seminário de vida no 2. Então era antigamente, ele usava mesmo isso, né? Tem pessoas que ainda falam até hoje, em algumas regiões utiliza esse termo. Vamos dar o seminário 2. Então não é o seminário 2, hoje a gente usa esse termo, não usa mais seminário 2, agora é aprofundamento de dons. O que é o aprofundamento de dons? É um encontro querigmático, onde a gente vai aprofundar nos dons infusos e carismáticos, com pouca teoria e mais oficina, ou seja, é pouca teoria e mais prática, levar os irmãos a ter uma abertura aos dons do Espírito Santo. Isso é muito importante para quem está começando, porque às vezes assusta, né? Por que esse povo está orando em língua? O que é isso, né? Profetizando, palavra de ciência, sabedoria, dom de cura, milagres. Então as pessoas às vezes têm um impacto com isso, não sabem, então é bom fazer esse aprofundamento. É bom não, é parte da formação, né? Então chame eles também para fazer esse encontro querigmático, esse do módulo inicial, que é o aprofundamento de dons. Então é isso, a fase inicial são esses 3 dons que nós falamos agora, que é a experiência de oração, depois o seminário de vida no Espírito, 9 semanas, e por fim, aprofundamento de dons. Agora nós vamos para a fase catequética, iniciar a fase catequética, que tem 2 módulos. Então nós vamos falar do primeiro módulo, da fase catequética, que são as 11 apostilas, as 8 da Paulo Apóstolo e as 3 de formação humana. Então, para começar, né, o processo formativo, né, do fase catequética, nós temos a identidade. Então, é através dessa formação de identidade que a gente vai ter um conhecimento do movimento da renovação. Como que surgiu, quando surgiu, né, lá em Duquesne, nos Estados Unidos, como que foi isso, quem estava lá, né, como que começou o movimento na igreja, né, então, como que veio para o Brasil, quando veio para o Brasil, quando começou e quais cidades do Brasil. Hoje o Brasil inteiro, são vários, centenas, milhares de grupos de oração, pessoas da renovação carismática que faz parte desse movimento de grupo de oração, graças a Deus, em todo o Brasil, né, em todo o mundo, né, em toda a região, vários continentes, nos 5 continentes aí tem a renovação carismática. Então, como surgiu? É aqui que a gente vai ver qual que é a nossa identidade. Nós tínhamos falado no início dessa formação, né, que a nossa identidade é o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vivência em comunidade. Então é aqui que a gente vai aprender isso, né, o conceito de eclesialidade, como nós estamos inseridos como igreja, movimento igreja. Então é muito importante essa formação. Depois, a próxima formação dentro do módulo básico, a segunda, seria carismas. Carismas é uma formação sobre os dons também, só que ela é mais teoria. Então ela aprofunda mesmo. Por que eu oro pela cura do irmão? Por que eu oro por milagres? Por que eu oro em línguas? Então você vai aprofundar dentro do conhecimento, dentro do magistério da igreja, daquilo que o catecismo ensina para nós. Nós vamos aprofundar mais e mais essa apostila. Eu me recordo aqui que a gente estava dando esse encontro em Santa Rosa de Goiás, e uma irmã, depois que nós terminamos a formação, ela chegou em mim e falou: nossa, mas era isso que eu queria dizer para as pessoas, era isso que eu queria aprender e passar para as pessoas. E tá aí, né? O que a gente quer, o que a gente quer aprender, o que a gente quer expressar, né? Tá aqui dentro dessa formação. É isso que nós aprendemos, né? Da igreja, do magistério e dentro
desse processo de formação do módulo básico, que é a segunda apostila de carismas. Muito importante essa formação. A terceira formação é grupo de oração. O grupo de oração, essa formação é muito importante, porque o grupo de oração é o quê? É a célula principal da renovação carismática, né? É aquilo que nós todas as semanas estamos vivenciando, né? Pessoas que fazem parte do núcleo, tá ali 2 vezes, né, na semana, né? Quem tem grupo, que tem grupo de perseverança, está 3 vezes na semana se dedicando ali ao grupo de oração, né? Ao núcleo, à reunião e ao grupo de perseverança. Então, o grupo de oração é onde nós vamos aprender todas essas partes, todas essas os elementos do grupo de oração, né? Tudo aquilo que a gente vivencia, né? Porque como que é a parte do louvor, da pregação, do batismo, né? O ciclo carismático. Então a gente vai ver tudo aqui dentro dessa formação e é muito importante para nós. Isso aqui é o início, né? Isso aqui é a base, A gente precisa aprofundar nessas 3 formações. Se você já fez essas 3 formações, motive outras pessoas do seu grupo de oração a fazerem. A gente pode organizar isso através de região, formação por região, ou através também de abrir um grupo de perseverança e dar para essas pessoas que estão iniciando essa formação junto com as formações do grupo de perseverança. Nós vamos falar depois. Então, dando sequência, e tem que ser nessa sequência, intercalando com as outras, nós entramos na primeira formação humana, que é o encontro com Deus. Essa formação você vai ter uma experiência profunda com Deus. Com a Santíssima Trindade, né, com o amor de Deus profundamente. É um encontro importantíssimo para nós. Então essa formação, ela vem também, e a orientação que ela seja dada em fim de semana. Sexta, sábado, domingo, seja encontro fechado, para que a gente aprofunde, tenha uma intimidade maior com Deus. Depois, a próxima formação do módulo básico é a oração na vida do cristão. Essa formação a gente deu ela aqui na Diocese de Anápolis, a nível diocesano. É uma formação muito importante, porque essa formação nos mostra como a gente deve agir como cristão, tendo intimidade com o Senhor, lendo a palavra, lendo um livro espiritual, lendo os documentos do magistério, rezando o Santo Terço, participando dos sacramentos, principalmente da Santa Missa, tendo vida sacramental, né? Então, buscando a oração comunitária, a oração individual, mas buscando em família também, buscando essa oração, né? Graças a Deus nós temos essa formação dentro da renovação, é muito importante para nós, servos de Deus. Depois vem a apostila 5, a apostila 5 ela é santidade. Essa apostila ela vem nos mostrar o caminho da santidade, é a vontade de Deus para nós. Deus vai nos dizer na palavra, sede santos como vosso Pai Celeste é santo. E ele pede para que todos sejam santos. Então essa é a nossa primeira vocação, né? Cristã, é santidade. Então aqui nessa apostila ela vai nos orientar quais são os caminhos de santidade, quais são os meios de santidade, né? Os meios sacramental, né? Então, vida sacramental, vai aprofundar bastante nesse tema. Então é muito bom essa formação também para nós. Depois, intercalando novamente, entra outra formação humana. Essa formação humana é o encontro comigo mesmo. É um encontro importantíssimo para o nosso crescimento pessoal, né? O autoconhecimento, quem sou eu, né? Quais são meus pontos positivos, negativos, o que eu preciso melhorar, né? Quais são os temperamentos predominantes em mim. Então a gente vai aprofundar bastante nesse tema. Esse encontro já foi dado aqui na Diocese, em outros momentos também, né? Eu me lembro que eu já fiz ele umas 2 vezes aqui em outras coordenações. Muito bom esse encontro também. Depois segue aí a apostila 6, que é liderança em serviço na renovação carismática católica. Então, se você quer buscar essa liderança e essa liderança na renovação, você precisa fazer essa formação. Essa formação nos orienta, né, e nos mostra o caminho de uma liderança, o comportamento de um líder. Então, é muito importante fazer essa formação também. Depois tem a formação 7, que é igreja. Apostila 7. Igreja, nós vamos aprofundar aí na igreja, como que ela funciona, a nossa igreja, né? Como instituição mesmo, aprofundar na nossa fé católica. A gente precisa saber, conhecer muito mais sobre a nossa doutrina, a nossa fé,
que foi através da igreja que nós tivemos experiência com Deus, né? Na igreja, através dos seus sacramentos, através do magistério, através da tradição, através da Sagrada Escritura, tudo aquilo que a igreja nos ensina, né? Todas as partes do catecismo. Então a igreja é muito importante para o nosso processo de formação. Faz parte, né? Nós somos, antes de ser renovação carismática, nós somos igreja, nós somos católicos, apostólicos, romanos. Importantíssima essa formação. E intercalando mais uma vez, tem aí mais uma formação humana, que é o encontro com os outros. Então depois que você aprendeu tudo isso, você precisa lidar com o próximo, lidar com o outro, quem é o próximo, como é, e aprofundar como que eu faço mais para ajudar o próximo, para ser mais canal de graça na vida do outro. E isso é muito importante também, essa formação humana para nós. E por fim, do módulo básico, nós temos a doutrina social da igreja. Como é importante a doutrina social da igreja para nós, para o nosso convívio social, para o nosso convívio familiar, para o nosso convívio, né, como irmãos, irmãs. Nós precisamos aprofundar nessa apostila também. Essa é a 11ª, é a última do módulo básico. Então, nós vimos aí que temos 11 apostilas nesse processo, nessa fase catequética, que é do módulo básico, que é identidade, carisma, grupo de oração, formação humana, quem é Deus. Depois temos santidade, grupo de oração. Depois temos outra formação humana, que é quem sou eu. Depois temos a liderança, serviço da renovação. Depois igreja, depois outra formação humana, né? Quem é o próximo. E por fim, doutrina social da igreja. Então essa é o encerramento aí do módulo básico para nós. Dando sequência, na fase catequética ainda, é a formação específica. Então a formação específica ela deve ser iniciada após o término do módulo básico. Então essa é a orientação. Mas aí claro que, conforme a realidade de cada diocese, de cada região, isso pode ser antecipado. O recomendado é que não seja, mas se, um exemplo, a pessoa entrou no seu grupo de oração, fez as 3 formações do módulo querigmático, né, de iniciação, módulo de iniciação, e depois ela já tem um dom, descobriu um dom, sabe tocar, sabe pregar e tal, aí você, antes de mandar ela para o módulo específico de formação, de pôr ela como pregadora, de encaminhar ela para pregação, formação, seja qual for o ministério, ela teria que, no mínimo, fazer identidade, carisma e grupo de oração. Essas 3 primeiras formações do módulo básico. Aí sim você direciona ela, você que coordena esse grupo, você que coordena essa diocese, essa região, aí direciona ela para essa formação específica. Porque senão ela queima etapa, né? É igual um exemplo que a nossa irmã, a Patrícia, lá de Tocantins, de Araguaína, deu, no ENF. Ela falou que como se começa a namorar com uma pessoa. Você começa a namorar hoje com uma pessoa e amanhã ela te pede em casamento. Então, ninguém vai aceitar um pedido de casamento. Você só conhece essa pessoa um dia. Você começou a namorar com ela hoje, amanhã ela te pede em casamento. Você tem que conhecer a pessoa, você tem que viver com essa pessoa, para depois fazer um convite desse e aceitar um convite desse. É uma analogia aí, né, com essa comparação. Você não pode fazer módulo querigmático e saltar, pular o módulo básico e já ir para o módulo específico. Você estaria queimando uma etapa, você não estaria tendo um conhecimento profundo ali do que é a vontade de Deus para você. Então, pelo menos aí, conforme a orientação da diocese, da coordenadora diocesana, né, do coordenador diocesano, ele vai poder autorizar ou não, né, se pode ir para o módulo específico, essa formação específica, e fazer essa formação específica. Então é isso. Dentro da formação específica, são vários ministérios, né? Aqui a gente tem algumas apostilas de formação para o Ministério de Pregação, para o Ministério de Sacerdote, que nós também temos esse ministério, né? Temos Ministério para as Famílias, Ministério para as Crianças, Adolescentes, Universidades Renovadas, Cura e Libertação, Formação, são vários ministérios, graças a Deus. Ministério de Jovens, para cada um desses ministérios tem várias apostilas de formação específica para esses ministérios. Então é importante também fazer toda essa formação para ir servir com mais eficácia, com mais coragem, com mais energia, com mais amor, com mais alegria, com mais conhecimento. Muito importante a formação para nós. E por fim,
para a gente encerrar esse momento, né, encerrar esse momento de partilha de informação, falar um pouco sobre o grupo de perseverança, que também faz parte, né, e é também parte da fase catequética. Então, o grupo de perseverança, ele é o terceiro momento dentro do grupo de oração. O primeiro momento é o núcleo, onde a gente prepara para a reunião, né? O segundo momento é a reunião de oração. E o terceiro momento de um grupo de oração é o grupo de perseverança, né? Então, o grupo de perseverança é o lugar onde a gente vai aprender mais, aprofundar mais dentro dos ensinamentos da igreja, claro, da identidade do movimento da renovação carismática. Ou seja, aquela pessoa que entrou no seu grupo de oração, ela fez aqueles 3 primeiros encontros do módulo inicial, querigmático. Experiência de oração, profundamente dom, seminário de vida no Espírito, 9 semanas. Aí você já pode direcionar ela para o grupo de perseverança do seu grupo de oração. Caminhe ela para o grupo de perseverança. E aí no grupo de perseverança ela vai aprofundar também, né? Já vai aprofundar mais nos temas do grupo de perseverança. Como que é feito, como que é organizado o grupo de perseverança? Ele é coordenado pelo coordenador do Ministério de Formação dentro do seu grupo de oração. Ele é para todos os servos, né, do grupo da renovação, inclusive para o núcleo do grupo de oração. Ele pode ser feito semanalmente ou quinzenalmente, dentro da sua realidade, aqui que você pode fazer dentro da sua região, do seu grupo de oração. Ele pode ser feito também com 2 grupos de oração dentro da sua região, combine aí com outro grupo de oração, 3 grupos de oração e faça num dia só, para aproveitar aí também os formadores, né? Às vezes está com pouco formador, então reúne 3 grupos de oração na sua região e faça o grupo de perseverança acontecer. E é isso, né? Resumidamente é isso. Os temas do grupo de perseverança são 2 apostilas, e os temas são muito importantes para nós, né? Principalmente aqueles que estão iniciando na renovação. E a renovação a gente sabe que é a porta, também é a porta inicial para muitas pessoas ir para a igreja. Então a pessoa vai conhecer a igreja através da renovação carismática. Então essas apostilas aprofundam, os temas são profundos dentro da igreja católica, né? A primeira apostila fala de que nós somos a renovação, as práticas espirituais, a importância do perdão, a revelação pública, a introdução à Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, o credo, o símbolo da fé que está no catecismo, parte por parte, e a introdução à bioética. Olha que temas importantes para nós, né, católicos, para nós que estamos iniciando. Depois a apostila 2 ela vai aprofundando mais sobre os dogmas de fé da igreja, né, os novíssimos, né, céu, purgatório, o inferno, vai aprofundar nisso, as indulgências da igreja, Maria nos evangelhos, os dogmas marianos, o tratado da devoção a Maria Santíssima, o rosário, os títulos marianos, culto aos santos, introdução à patrística e por fim a liturgia, né, que é tão importante na nossa vida, saber mais, conhecer mais sobre a liturgia. Meus irmãos, é isso, processo formativo, essa riqueza da renovação carismática católica para nós. E eu convido você mesmo a abraçar esse processo formativo na sua vida, no seu grupo de oração, né, como cristão, e levar isso a sério e levar isso para outras pessoas e buscar mais conhecimento. Ninguém dá aquilo que não tem. A gente só pode dar aquilo que a gente conhece. Então é o conhecimento. E essa formação é para todos. Eu queria encerrar, como eu iniciei falando, Papa João Paulo II, São João Paulo II, que a gente tenha essa perseverança de buscar a formação, porque a formação é para mim, é para você e é para todos. Que a Virgem de Pentecostes interceda por todos nós, pela renovação carismática católica no mundo, no Brasil, em Goiás e especialmente em nossa Diocese de Anápolis. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.